Meus amados irmãos, graça e paz, Cláudio, nosso canal Estudando com a Bíblia. Hoje vamos fechar o nosso trimestre com a nossa lição de jovem, que tem como título Fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Nossa 14ª lição, fechando esse trimestre que tratou de fé, a respeito da fé. É importante a gente estudar esses temas, essas questões relacionadas à nossa vivência cristã, para irmos aprendendo e colocando em prática o que a palavra de Deus nos ensina. Sem fé é impossível alguém chegar até Cristo, né? Então, a gente crê, a gente acredita no sacrifício de Jesus Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, e que Ele está vindo buscar a sua igreja, eu e você, que somos membros deste corpo, que é o corpo de Cristo. Fechando esse trimestre falando sobre a condenação eterna. A nossa 13ª lição tratou também sobre a realidade do sofrimento eterno, o juízo de Deus sobre os ímpios, e hoje também tratando relacionado a esse tema, a condenação eterna. Fé para crer no fim da história e na condenação eterna. O nosso texto principal, o textuário, está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 12, versículo 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Cuidado com o que falamos, com o que praticamos. Nosso papel como cristão é sermos imitadores de Cristo. O resumo da nossa lição: Deus é justo e nos recompensa segundo as nossas escolhas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele vai dizer que Deus não se deixa escarnecer e ninguém zomba de Deus. Ali é a lei da semeadura, né? Aquilo que o homem planta, que o homem semeia, ele colhe, né? Os objetivos desta nossa lição: compreender a respeito da ideia do fim e explicar a respeito da condenação eterna segundo o que ensina, o que prega o cristianismo. Lembrando que cristianismo iniciou ali a partir de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Então, sem Jesus Cristo não existiria cristianismo, né? Então, nossa fé está baseada, firmada em Cristo, né? Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a única regra de fé, de prática, de conduta do cristão, né? Ela ensina que todos os membros da raça humana são responsáveis perante Deus pelos seus atos, né? Em Jeremias capítulo 17, versículo 10, vai falar ali que enganoso é o coração, mais que todas as coisas, né? Mas Deus sonda o coração e Deus dá a recompensa, cada um segundo os seus atos. Nós vemos também ali em Ezequiel, quando o povo foi para o cativeiro por causa dos seus pecados, das suas rebeldias, e no cativeiro aqueles que estavam ali falaram, né, tirando o corpo de fora, dizendo que os pais, ou seja, seus pais, as gerações passadas, haviam pecado, desobedecido a Deus, e eles eram que estavam sendo punidos por causa destes atos. Aí Deus vai, através do profeta Ezequiel, vai dizer: cada um será culpado dos seus atos, cada um dará conta das suas ações, né? Então todos somos culpados. Então vamos fazer esta autoanálise, olhar para dentro de nós e nos fazermos esta pergunta: o que é que precisa ser mudado em mim, Senhor? Muda, transforma. Eu quero viver o teu sobrenatural, né? Então o julgamento dos ímpios será diante do grande trono branco,
um evento descrito lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, o qual ocorre após o reino milenal de Cristo na terra. Este é o último julgamento antes da eternidade futura, é o fim de tudo aqui na terra, né? Então, é o momento de prestar conta dos ímpios, aqueles que morreram sem Cristo, comparecerem diante de Deus, diante de Cristo, né? O justo juiz, no grande trono branco, no juízo do grande trono branco, onde terá que suas ações serão expostas. O porquê da condenação deles, né? Serão expostas as suas ações enquanto eles estiveram em vida, né? O que praticaram aqui. Então, a salvação de alguns será a maior demonstração da graça de Deus que o mundo já viu, ou seja, os cristãos, aqueles que morreram com Cristo, eles não participarão deste julgamento do grande trono branco. Os cristãos já estarão nas bodas do Cordeiro, juntamente com Cristo. Então, o julgamento dos ímpios ratificará seu desprezo pela salvação que foi oferecida por Cristo, né, resultando na condenação eterna. Então, todos estes que zombam da graça, da fé do cristão, que desprezam o sacrifício de Cristo, todos estes terão um dia que está frente a frente com Cristo. Hoje, Jesus é o nosso advogado. Naquele dia, Jesus será o justo juiz. Não haverá desculpa, porque todas as ações praticadas aqui, aqueles que não se arrependeram serão expostas diante deles. Então, vamos refletir quais as nossas ações, o que é que estamos vivendo, praticando e nos corrigir, né? Os ímpios comparecerão perante o grande trono branco, mas os crentes comparecerão perante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo será muito bem antes, será no período da grande tribulação aqui na terra, os cristãos comparecerão diante de Cristo, no tribunal de Cristo, onde serão ali expostas os seus galardões, as suas obras, mas este não é para condenação, haja visto que a igreja, os cristãos já estarão com Cristo, né? Já estará no céu. Mas o julgamento do grande trono branco será para todos aqueles que morreram sem Deus, sem Jesus, desde o início da raça humana, né? Nosso texto bíblico em classe, você lê, está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo do 1 ao 7. Né? Então, hoje nós chegamos na nossa última lição desse trimestre, e vamos falar aí a respeito do fim da era, da história da condenação eterna. Apocalipse não é somente o último livro da Bíblia Sagrada, né? Ele traz também o último capítulo da história, o último relato ali da história da humanidade. O nosso primeiro tópico, o título é A Ideia do Fim. A ideia do fim. O apóstolo João é ele que tem a revelação do futuro, quando ele está exilado na ilha de Patmos, e Jesus dá esta revelação, aquilo que está registrado no livro de Apocalipse, Jesus dá ao apóstolo João, manda que ele escreva para ficar como relatos para a igreja do que virá a acontecer mais na frente. Então, no Apocalipse, João nos faz somente uma revelação, não faz somente uma revelação do futuro, mas ele apresenta a Jesus Cristo, aquele que derrotou a serpente, Satanás, e que abençoará os crentes com uma vida de paz e alegria ao seu lado. Todos aqueles que confessaram e aceitaram Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, né? Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, né? O apóstolo João revelou detalhes da segunda vinda de Cristo no Apocalipse,
que se dará em breve. Ele também fala de como os crentes devem se preparar para o dia derradeiro. O tempo do fim será marcado por acontecimentos extraordinários nos céus e na terra, né? Então, é necessário a gente olharmos para esses eventos, né, pelos olhos da fé. Vai acontecer. Muitos, infelizmente, não acreditam mais no arrebatamento, ou seja, perderam a esperança, perderam a fé, deixou que as ilusões do mundo ofuscassem a sua fé. Mas tudo aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que não se cumpriu, está se cumprindo ou se cumprirá. Jesus diz que nada, absolutamente nada do que está escrito deixará de se cumprir, né? Então, as coisas que hão de acontecer são eventos futuros, está lá no Apocalipse, relacionado à volta de Cristo. E elas ocupam a maior parte do livro de Apocalipse. Vão ali do capítulo 4 ao capítulo 22. Mas é preciso fé para crer em Deus, né? No que Deus criou em todas as coisas, do início e o fim da história. Deus tem o controle de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, fugiu do controle de Deus. Deus tem o controle da história. Tudo acontece, aconteceu e acontecerá segundo a sua soberania, segundo a sua vontade, né? Então, a ideia cristã da condenação eterna é uma decisão pessoal. Isso nós vimos na nossa lição passada. Onde passaremos a eternidade, a gente escolhe agora, enquanto estamos vivos. Partiu, não tem como voltar atrás para se arrepender ou mudar de atitude, né? A condenação eterna será uma recompensa para aqueles que deliberadamente rejeitaram o Pai e o Filho em suas vidas. Está firmada a justiça divina de Deus, a justiça divina está firmada no fato de que as pessoas não recebem o que elas merecem, mas o que escolheram. A recompensa virá daquilo que escolhemos, os resultados virá daquilo que escolhemos enquanto em vida, enquanto em vida, enquanto em vida, né? Então, reflete, pensa sobre isto. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou praticando? Será que eu estou seguindo o que a palavra de Deus me ensina? Nós estamos numa escola bíblica, falando para cristão, né? Minhas atitudes estão alinhadas com o propósito de Deus? Minhas ações, o que eu estou fazendo glorifica a Deus? Ou eu preciso imediatamente voltar ao prumo? A palavra de Deus é o nosso manual, né? Nós temos que estar orientados pela palavra de Deus. Sabemos que o primeiro casal, Adão e Eva, pecaram e o pecado passou a todos os homens, mas as pessoas podem arrepender, crer e aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, né? Jesus nos deu esta oportunidade, né? Jesus nos deu o livre acesso ao Pai através dele, né? João capítulo 14, versículo 6, vai dizer que ele é o caminho, que ele é a verdade, e que ele é a vida. Então, Jesus é o caminho, procura Jesus, se entrega a Jesus. Jesus é a nossa salvação. Então, a graça divina dá condições ao pecador para que se arrependa dos seus pecados, quando houver a mensagem, ouvir a mensagem da salvação, né? Ninguém nasce predestinado para ser salvo ou para ser condenado. Esta é uma escolha que tomamos enquanto em vida, né? Nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, imediatamente somos perdoados, somos justificados. Deus olha para nós através de Cristo e nos vê justificados, limpos, né? Somos justificados, perdoados, regenerados, transformados. Mas aí o nosso processo de santificação é dia após dia, é constante, né? Aqueles que abandonam a sua fé, ele perde a salvação. Ele perde a salvação.
Lembro de uma ilustração muito interessante que vai nos levar a entender essa questão de nossas escolhas. Havia uma certa feita uma ilustração em que, tratando a respeito da salvação, da predestinação ou da condenação, e nesta ilustração, nós, a igreja, o corpo de Cristo, todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, estamos em um barco, em um navio, e o capitão deste navio é Jesus. Estamos navegando em direção à Nova Jerusalém. O capitão é o Senhor Jesus Cristo, aquele que comprou e pagou a nossa passagem. Nos deu livre acesso. O preço foi alto, mas ele pagou, para que todos aqueles que o aceitam tenham vida eterna. Durante a nossa caminhada, a nossa trajetória, o navio vai parando nos portos e aqueles que vão aceitando a Jesus vão entrando no navio. Todos têm acesso. Todos podem deixar, não são forçados a ficar. Só que quando o navio vai passando pelos portos, nos portos há festas, há diversões, há atrações, e aqueles que perdem o foco começam a ver, se sentirem atraídos pelas aquelas ilusões que o mundo oferece. E enquanto o navio para nos portos para aqueles entrarem rumo à Nova Jerusalém, aqueles que se sentem atraídos pelas ilusões que o mundo oferece, deixam este navio. Só que o navio não para de navegar. Muitos vão ficando, outros vão entrando. E assim é a nossa trajetória. Infelizmente, muitos se sentem atraídos pelos prazeres, pelas ilusões que o diabo oferece e pula do navio, deixa a sua fé. Estes estão negando o sacrifício de Cristo. Ou seja, está dizendo, o que tem no mundo, para mim, é melhor do que o Senhor tem a me oferecer. Mas Jesus vai dizer que o diabo veio roubar, matar e destruir. Ele quer destruir a minha fé. Ele quer tirar a minha fé. Mas Jesus está dizendo, vinde a mim. Vinde a mim. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida, né? Então, ninguém nasce predestinado para ser salvo ou para receber a condenação eterna. É uma escolha que tomamos enquanto estamos vivos. Qual é a minha escolha? Qual é a tua escolha? Vida eterna ou perdição eterna? Decidimos enquanto estamos vivos, né? Os ímpios podem rejeitar a graça de Deus, entretanto, o Senhor quer que todos se salvem. 1 Timóteo, capítulo 4, capítulo 2, versículo 4, né? Então, aqueles que morrem sem Cristo estão indo para um estado de perdição, de privação. Em Judas, versículo 6, Mateus, capítulo 8, versículo 12, 22, 13, 25, 30, nos mostra que as trevas significam um estado de privação e aflição eterna, mas não de destruição do sentido de deixar de existir, pois somente aqueles que estão vivos, conscientes de sua condição, podem chorar e ranger seus dentes, ou seja, a consciência vai estar intacta, o remorso vai ser terrível. Lembrar das oportunidades que tiveram e rejeitou por causa de um prato que foi oferecido, abandonou a fé. Só que aí já é tarde demais, né? Então, o castigo eterno é posto em contraste com a vida eterna, como está lá em Mateus capítulo 25, versículo 46. A morte é um estado e não é apenas um acontecimento, né? A eternidade é uma realidade, seja com Deus,
seja na ausência do Senhor, né? Então, com o fim do reino milenar, acontecerá a grande tribulação. Jesus vem buscar a sua igreja. Imediatamente inicia o período da tribulação sobre a terra, os 3 anos e meio de paz, mas os 3 anos e meio de grande tribulação, de terror, inimagináveis, né? Onde o poder do inimigo será terrível sobre a humanidade, né? Enquanto isso, a igreja está participando das bodas do Cordeiro, da Santa Ceia com o Senhor, né? Então, aqueles que morreram sem Cristo continuam lá no Hades, no tormento, aguardando o dia que comparecerá diante de Deus. Final da grande tribulação, os 7 anos, Jesus virá com a sua igreja, onde o inimigo, a besta, o falso profeta serão lançados no lago de fogo, né? O Satanás será preso e acontecerá aí o milênio, 1000 anos em que Jesus estará na terra reinando, né, juntamente com a sua igreja. Enquanto isso, os ímpios estarão sofrendo, aguardando o dia do juízo final, né? Então, com o fim do reino milenar de Cristo, o reino milenar na terra, os mortos não salvos comparecerão perante o trono de Deus para serem julgados. Apocalipse, capítulo 20, versículo 22. Este julgamento não dá a entender que as pessoas poderão ir para o céu ou para o inferno por causa das suas obras, ou seja, todos os que são julgados perante o grande trono branco já estão destinados à condenação eterna, né? Pois rejeitaram o sacrifício de Jesus, rejeitaram uma vida com Deus. O julgamento do grande trono branco determinará o grau de punição a ser enfrentado pelas pessoas que rejeitaram o sacrifício de Cristo, com base na natureza das suas obras más. Então, todos os sentenciados serão enviados ao lago de fogo, que foi preparado não para a humanidade, mas para o diabo e seus anjos. Mas quem rejeita, quem diz eu não quero, eu não preciso de Jesus, está escolhendo o lado errado. Não tem como ficar em cima do muro. Ou está com Cristo ou está sem Cristo, né? Então, o lago de fogo, onde sofrerão conforme o castigo que lhe foi determinado, segundo as suas ações aqui na terra, né? Então, o fim, irmãos, ele virá. E com ele a condenação eterna para aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus Cristo, né? Todos que morreram sem Cristo, desde o princípio do mundo até o fim do milênio, vão ressuscitar para serem julgados, né? E eles serão julgados de acordo com as suas atitudes, suas ações, enquanto estiverem vivos, né? Então, o julgamento final acontecerá, a grande tribulação acontecerá, o arrebatamento da igreja acontecerá, o fim desta era, desta terra acontecerá, serão novos céus e nova terra. A igreja, ela estará com Cristo, mas aqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo, que deram as costas para a fé, para o Evangelho, e pularam do navio, atraídos pelo mundo, e morrem sem Cristo, perdeu a oportunidade mais extraordinária da história, de passar a eternidade na presença do nosso Criador, do nosso Pai, em comunhão eternamente. Quem está sem Deus terá uma eternidade eternamente de sofrimento. A escolha decidimos enquanto estamos vivos. Reflita. Deus abençoe.